Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda para este vídeo. Se você não me conhece, o meu nome é Gilmar e aqui eu apresento as técnicas, as estratégias para que você consiga recuperar o seu sono natural, para você que tem insônia, para você que tem dificuldade de dormir, para que você possa eliminar este mal, eliminar a insônia da sua vida e você voltar a ter noites inteiras de sono reparador. E hoje o tema deste vídeo é interessantíssimo e importante nós abordarmos, porque muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas me procuram, muitas pessoas mandam seus comentários exatamente com esta reclamação. Acordo de madrugada e não consigo voltar a dormir. Acorda no meio da noite, levanta, de repente quando vai voltar para a cama, rola de um lado para outro e o sono não chega. Aqui nós vamos abordar como que nós podemos voltar a dormir mesmo acordando de madrugada, como nós evitamos esta insônia do meio desta noite e como nós conseguimos voltar a ter este sono integral durante a noite, ok? Então, para começar este conteúdo, eu coloquei aqui os dois tipos de insônia que existem, que é a insônia, a dificuldade de iniciar o sono e a dificuldade de manter o sono. Cada uma delas tem as suas características, cada uma delas tem as suas particularidades que são interessantes, e cada uma delas tem as estratégias específicas para nós abordarmos. Porém, hoje nós vamos trabalhar exatamente aqui com a segunda, que é a dificuldade de manter o sono. Só mesmo a caráter de constatação, eu já tive os dois tipos. A minha insônia, realmente, eu tive dificuldade de pegar no sono, já tive bastante questão de acordar durante a madrugada e não conseguir voltar a dormir, ou seja, essa dificuldade de manter o sono, manter esse sono durante toda a noite. Então eu passei por esses dois estágios da insônia e as pessoas às vezes têm a dificuldade de iniciar o sono, às vezes a pessoa tem a dificuldade de manter e às vezes também a pessoa tem os dois tipos, tá ok? É importante falar isso, não são separados, podem acontecer juntos. Porém, hoje nós vamos falar especificamente a dificuldade de manter o sono. Em termos de estatística, foram feitas estatísticas científicas das pessoas que têm insônia. E a grande maioria é exatamente nesse segundo tipo de insônia, que as pessoas reclamam que realmente acordam de madrugada e não conseguem voltar a dormir. Então, a grande maioria das pessoas que têm insônia, têm dificuldade de dormir, reclamam exatamente nessa segunda etapa aqui, que é a dificuldade de manter o sono. E aqui nós vamos abordar todo este conjunto de estratégias, o que fazer. Então vamos começar aqui. A primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte: acordar de madrugada é ruim para o sono? Ou é melhor eu ter um sono integral, totalmente, vamos falar assim, sem nenhum episódio de levantar da cama, de acordar? O que essa pergunta vem trazer pra gente? Não é ruim acordar de madrugada, interromper este sono. Não é ruim. Desde que você volte para dormir e consiga adormecer rapidamente.
Estes micro despertares de madrugada nós temos durante a fase do nosso sono. Então, acordar mais ou menos de 2 a 3 vezes por noite, que você levanta, vai no banheiro, volta, é normal. Desde que, mais uma vez, desde que você consiga deitar e adormecer rápido. Então, ao todo, não é ruim acordar de madrugada. Ruim é se você não conseguir voltar a ter um sono rapidamente, deitar na cama e conseguir dormir. Ok? Então, isso aqui é a primeira pergunta, a primeira constatação, a questão que nós precisamos entender para as pessoas que acordam de madrugada. Às vezes as pessoas ficam tão temerosas de acordar de madrugada que ficam preocupados. Aí acordam e falam, gente, eu não posso acordar. Não, você pode. 2 a 3 vezes é normal. Então, fiquem tranquilos com relação a acordar de madrugada, que nós vamos fazer com que você adormeça rápido. Então aqui, para começar este conteúdo, eu vou falar o seguinte: o que é errado se fazer quando se acorda de madrugada e não consegue pegar no sono novamente? Eu vou colocar aqui a maioria dos erros, eu vou colocar aqui exatamente o que a gente erra quando nós acordamos de madrugada, que a gente não consegue voltar a dormir. Os hábitos e comportamentos errados que fazem nós não conseguimos voltar a pegar no sono. Então prestem atenção aqui. O primeiro deles é acender luz fortes. Então você acordou, saiu do seu quarto, vai no banheiro. Aí você liga aquela luz do banheiro, e aquela luz do banheiro geralmente é aquela luz branca, é aquela luz forte mesmo. E aquela luz forte, você já está sonolento de madrugada e tudo mais, aquela luz forte entra nos seus olhos. Aí de repente aquilo te desperta, aquilo te deixa alerta. Você é banhado por aquela luz forte. E lógico, quando você voltar para a cama, quando você voltar para o escuro, voltar para o seu quarto, você vai ter dificuldade de dormir. Essa luz aqui te fez despertar. Segundo erro muito comum, olhar relógio. Então, gente, ter este relógio de cabeceira aqui com esse LED aqui, com esse visor aqui, olhando para a cama, é a pior coisa que existe. Então, às vezes a pessoa acorda, sei lá, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, acorda e fala assim, gente, eu tô acordando 2 horas da manhã. Aí vai no banheiro, volta, e aí fica com aquele negócio na cabeça, nossa, é 2 horas da manhã, eu tô acordando todo dia 3 horas da manhã, então eu acordo toda madrugada 4 horas da manhã. Olhar o relógio é o pior comportamento, é um comportamento péssimo para você ter quando você acorda de madrugada. E outro que é bem peculiar, que quase todo mundo faz isso, que é olhar celular. Então você acorda de madrugada, tudo bem, você vai no banheiro, tudo mais, aí quando você deita na cama, aí você pensa assim, nossa, eu vou olhar o meu WhatsApp aqui, eu vou olhar um pouquinho do meu Instagram, será que eles comentaram, será que eles responderam que eu postei ali e tudo mais? Olhar o celular é a pior coisa que existe. Por quê? Por 2 razões. A primeira é por causa da luz do celular nos seus olhos. Seus olhos estão acostumados a essa escuridão, você estava dormindo, tudo mais, aí de repente essa luz entra nos seus olhos, entra na sua retina e aquilo te desperta e é péssimo para você voltar a dormir. E a segunda coisa é que o celular, ele ativa a sua ansiedade. Ou seja, você vai procurar saber, o WhatsApp, será que alguém me ligou? Será que alguém me respondeu? E aí, o que acontece? O seu cérebro, que tinha que estar tranquilo e calmo, desacelerado para dormir,
você começa a acelerar ele no meio da madrugada. Então olhar o celular também quando você acorda é um inimigo muito cruel do seu sono. Você precisa olhar com carinho para este hábito. Olhar o celular quando você acorda de madrugada é a pior coisa. E um hábito que muitas pessoas fazem e que as pessoas fazem normalmente, e isso é contraintuitivo. Ficar rolando na cama tentando dormir também é um péssimo hábito. Por que, Gilmar? Como assim? Eu vou deitar e aí eu tenho que ficar na cama para tentar dormir. Não, não é assim. Não é assim que acontece, não é assim que funciona com quem tem dificuldade de dormir, com quem tem insônia. Se você acordou de madrugada, deitou na cama e não está conseguindo dormir, está rolando ali de um lado para o outro, você vai começar a pensar assim, meu Deus, eu não estou conseguindo mais dormir, eu acordo de madrugada, eu não volto mais a dormir e tudo mais. O que acontece? Aquele ambiente, a cama, o quarto, vai ficando um ambiente de ansiedade, um ambiente de preocupação, um ambiente de angústia para o seu cérebro. O seu cérebro, ele vai se educando, ele vai se adestrando, dizendo assim, eu estou deitando na cama e não estou conseguindo dormir. E essa angústia de ficar rolando de um lado para outro, olhando para o teto, ouvindo barulho dos carros passando, ouvindo qualquer tipo de barulho e tudo mais, e vendo a noite passar na sua cama, é um hábito muito ruim de se fazer. E muitas pessoas, na realidade poucas pessoas sabem disso, que ficar rolando na cama tentando dormir é péssimo. Mas tudo bem, Gilmar, você falou aqui tudo que a gente faz que não é bom para o nosso sono, para nós voltarmos a dormir de madrugada. Então tá, eu acordo de madrugada, o que eu devo fazer? Quais são as estratégias, o que eu preciso desenvolver, implementar na minha rotina, caso eu acorde de madrugada? E aqui nós vamos separar em dois caminhos. Um é prevenir. Prevenir o quê? Prevenir que você acorde de madrugada. E o segundo caminho é o que fazer caso eu acorde. Então aqui, as estratégias que nós vamos adotar é o seguinte. Eu vou evitar, eu vou prevenir que eu acorde de madrugada. E caso eu acorde, eu tenho estratégias para fazer. São esses dois caminhos, são essas duas saídas que eu vou tomar. Tá ok? Então primeiro eu vou falar sobre prevenir. O que você deve fazer para evitar acordar de madrugada? Então vamos lá. A primeira dica é diminuir a ingestão de água após as 20 horas, 8 horas da noite. E esvaziar a bexiga antes de deitar. O que é isso daqui? Isso daqui é uma das grandes causas que nós acordamos de madrugada. Que é o quê? É para ir no banheiro. Então, você deve diminuir a ingestão de água à noite. Isso aqui é uma estratégia de prevenção, que é muito importante. Por que depois das 8 horas da noite? Porque 8 horas da noite ainda vai dar tempo de você ir dormir, sei lá, 10 horas da noite. Daquela água que você ingeriu, você já conseguiu eliminar aí. E o que acontece? Você pode falar assim pra mim, mas Gilmar, eu preciso tomar remédio, eu não vou tomar nenhuma água. Não, ninguém falou isso que você não vai tomar água. Toma pouco. Você tem que tomar um remédio ali às 10 horas, às 9h30, não sei o quê. Toma, mas toma pouquinha água. Um pouquinho só de água. Não toma um copão de água. E quantas pessoas levam uma jarrinha de água e deixam na cabeceira?
aquilo vai fazer o quê? Vai fazer a pessoa acordar quase de hora em hora para ir no banheiro. Então acorda, toma um golinho d'água, aí vai no banheiro, vai fazendo o quê? Vai acordando de hora em hora para ir no banheiro, tá certo? E importante isso aqui, antes de você ir dormir, passe no banheiro e esvazie a bexiga. Urine e esvazie tudo esse líquido que você tem na bexiga e vá dormir. Aí você evita esta causa de acordar de madrugada. Tá certo? Segunda causa de acordar de madrugada é devido a ansiedades, devido a preocupações. Às vezes você tá tão na pilha e tudo mais, às vezes você deita na cama, você apaga, dorme, e aí você acorda. Tem um tanto de preocupações na sua cabeça, tem um tanto de ansiedades, medos e esses sentimentos catastróficos, que você deita e às vezes você até sonha com isso. Então você está sonhando tudo mais, que você tem um compromisso, que você tem um problema, uma dívida, uma saúde na família e tudo mais, aí você acorda com toda aquela ansiedade, com toda aquela preocupação. E aí você não volta a dormir porque você fica preocupado, você fica ansioso ou ansiosa. Então o que você deve fazer para prevenir exatamente de acordar de madrugada por causa de ansiedade, por causa de preocupações? Tem aqui, ó, essas três dicas aqui. Resolva suas pendências, compromissos e preocupações 2 horas antes de dormir. Mas como que eu vou resolver, Gilmar? É resolver, solucionar? Você pode planejar. Aqui a estratégia é o quê? Tirar da sua cabeça, tirar esse turbilhão de pensamentos que voam, que estão na sua cabeça e colocar eles no papel. Pode ser não resolver, mas planeje. Você tem um compromisso amanhã, coloque no papel, coloque numa agenda, marca a hora, marca como você vai resolver. Você tem uma preocupação com relação a doenças na família, coloque isso no papel. Eu falo que esse papel, esse caderno onde que você anota as suas preocupações, é o caderno do desassossego, que nada mais é que um diário onde você vai descarregar exatamente esse turbilhão de pensamentos e deixar no papel. Costumo falar isso muito. Você deixar pensamentos na sua cabeça é o pior caminho para a insônia. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de ficar repetindo a informação para que você não esqueça. Então, se você não tirar da cabeça, colocar no papel, colocar num lugar onde que você vai ler e vai se lembrar, a sua cabeça, o seu cérebro vai ficar repetindo aquela informação sempre. Então, as pessoas que sempre chegam para mim e falam: Gilmar, eu não consigo dormir, eu não consigo tirar esses pensamentos da minha cabeça. E claro que não consegue mesmo. Não consegue. O que você tem que fazer? Coloque isso num caderno de desassossego. Coloque isso, planeje o que você tem que fazer no dia seguinte, na semana. E aí pronto, aí você vai dormir tranquila. Você vai dormir pensando assim: nossa, aquele compromisso e tudo mais, pronto, eu já anotei no meu caderno. Eu não preciso mais ficar me preocupando com ele. Aquilo já está planilhado, aquilo já está escrito em algum lugar. E aí o seu cérebro vai parar com esse mecanismo de repetição, de martelando na sua cabeça. Tá joia? Outra estratégia para você prevenir acordar de madrugada: celular. Celular que é o grande vilão aí. Sempre quando nós acordamos, a gente quer dar aquela mexida no celular e tudo mais. Coloquei aqui, ó. Olhe suas redes sociais, WhatsApp, o que você tiver de aplicativo aí, de conversa, de rede social, de interação e tudo mais, antes de se preparar para dormir. Então vai lá, 1h30, 2 horas antes de você dormir, olhe tudo no seu relógio, olhe tudo que você quiser, Instagram, Facebook, WhatsApp, passe o tempo que for ali. Passou?
acabou, viu as publicações, publicou, comentou, falou com fulano, com ciclano, ótimo. Feche aquele celular, coloque no modo avião, e aqui que tá, ó, coloque o celular no modo avião e no modo silencioso. Desative as notificações tanto de barulhos quanto luz, porque às vezes chega a mensagem e aí vem uma luzinha e um barulho. Gente, isso é péssimo, isso te faz acordar de madrugada. Desative essas notificações. E quarto aqui, ó, guarde seu celular e só volte a ver ele quando acordar. Depois que você viu tudo, viu suas redes sociais, viu suas mensagens, faça esses 3 passos. Coloque seu celular no modo silencioso, desative as notificações e guarde ele. Deixe ele carregando lá e guarde ele num lugar que você não vai pegar caso você acorde de noite. É difícil nos primeiros dias se desapegar do celular. Eu concordo, é tão pegajoso, é viciante isso. Mas você precisa começar a disciplinar os seus hábitos a fazerem isso. Você precisa se desligar do celular. Faça isso. Tenha a sua hora, tenha os seus minutos que realmente você se dedica ao seu celular. Pronto, vou me dedicar a esses 30 minutos eu vou passar olhando minhas redes sociais e mensagens. E depois acabou. Acabou. O seu cérebro já vai entendendo que aqueles minutos é para isso e os outros mais, ele não vai mais fazer você querer mexer no celular. Aqui é a disciplina do cérebro para isso. Muito bem. Uma outra causa que nos faz acordar de madrugada são ruídos e barulhos. Então aqui são ruídos de quê? Podem ser ruídos externos ao seu quarto, que são ruas, carros, vizinhos, animais. Então muitas pessoas falam assim: ah, é o meu vizinho barulhento, são os carros, eu moro aqui num apartamento que é de frente para a rua, então são os carros passando na rua. E podem ser barulhos internos ao seu quarto. É o quê? Relógios, eletroeletrônicos, objetos, aqueles relógios de tic-tac, ou às vezes pode ser até o seu companheiro ou companheira do lado, né? Que é o ronco. Ronco é a segunda maior causa de divórcio no mundo. Para você ter uma ideia como o ronco atrapalha a pessoa que está do lado, né? A parceira ou parceiro, e o quanto que isso prejudica a relação também. Então, você deve eliminar qualquer ruído ou barulho do seu quarto. Tá, Gilmar, como que eu vou fazer isso se eu, por exemplo, é meu vizinho que é barulhento, eu não consigo eliminar aquele barulho? Então você vem por essas estratégias aqui, ó. Você pode usar protetores auriculares no seu ouvido, e existem protetores auriculares próprios para sono. É só procurar lá na internet, protetor auricular sono, você vai encontrar um monte. Então é um que se ajusta bem ao seu ouvido, que você se sinta confortável de usá-la. É muito importante. Ou mesmo se você não tiver, use um algodão. Coloque no ouvido ali um algodão, também faz o mesmo efeito. E um terceiro ainda é você colocar uma música relaxante para dormir. O que é essa música relaxante? São aqueles white noise, são aqueles barulhos, entre aspas, traduzindo do inglês, né, barulhos brancos. O que é aquilo? É um barulho relaxante, é uma música relaxante que te faz tirar o foco dos ruídos externos e faz focar naquela música. Então aquelas músicas relaxantes de meditação que a gente encontra por aí, nessas playlists aí, são muito boas para você tirar esse foco. E aí você vai conseguir dormir e você não vai ser... Isso não vai te atrapalhar, os barulhos, os ruídos externos não vão atrapalhar o seu sono. Tá certo? Mais uma prevenção
para você acordar de madrugada. Desligue relógios e mostradores luminosos de hora. Isso aqui é um grande inimigo para o seu sono. Por duas coisas. Primeiro, por causa da luz. Pessoal, esses relógios de cabeceira, para quem tem dificuldade de dormir, é um péssimo inimigo. É um péssimo inimigo. Além do mais, não precisa ser necessariamente um relógio, mas esses mostradores aqui de TV de assinatura, tudo mais, que tem a hora que... Isso é péssimo para o sono. Por quê? Primeiro, por causa de luz. Por mais que esse LEDzinho seja inofensivo quando está claro, quando você apaga todas as luzes, isso aqui vira quase um facho de luz, ilumina mesmo. Então, luz é uma coisa que te prejudica e pode te fazer acordar de madrugada. E a segunda coisa é a ansiedade. É você acordar e olhar e falar assim, poxa, eu estou acordando aqui 2 horas da manhã, eu estou acordando aqui 4 horas da manhã, ou estou acordando 5 horas, nossa, falta 1 hora para eu acordar de fato, eu acho que eu não vou conseguir dormir. Então, se você olhando hora, é a pior coisa para o seu cérebro, é a pior coisa para a sua ansiedade. Então desligue relógios, desligue mostradores luminosos de hora. Outra coisa também que às vezes aqueles relógios analógicos, né, que é aqueles de ponteiro, fazem um tic-tac, que também são de morrer, de morrer. Na casa da minha mãe, ela tem um relógio grandão lá que faz um tic-tac danado. Então precisa sim ter estratégias para dormir com aquilo lá. Como que faz? Volta ali no ruído, coloca um protetor auricular, coloca uma musiquinha mais calma e pronto, você não vai mais ouvir esses relógios aqui. Mas o ideal mesmo na tua casa, na sua casa, é você desligar. Desligue isso aqui e desligue os mostradores eletrônicos aí, os sons que tem esse LEDzinho aqui. Então aqui nós vamos começar a falar o que fazer caso eu acorde de madrugada. Pronto. Então eu consegui implementar tudo aquilo que me faz acordar de madrugada. Eu consegui implementar tudo aquilo que previne eu acordar de madrugada, que são as estratégias que nós falamos aqui. Agora vem o que fazer caso de fato eu acorde de madrugada, o que eu preciso fazer? Então vamos lá. A primeira delas é utilizar luzes fracas para iluminar o banheiro ou o quarto. O que é isso? Você acordou e aí você precisa ir ao banheiro, você quer ir ao banheiro. O que acontece? Às vezes o seu banheiro tem aquela luz forte ali. O que você vai fazer? Coloque uma luminária pequenininha, alguma coisa que você possa ligar quando você vai no banheiro, que tenha uma luz indireta, uma luz bem fraquinha, que pelo menos ilumine aquele ambiente, ilumine aquele caminho, e aí você pode ir no banheiro tranquilo, sem aquela luz atrapalhar os seus olhos. Então, tem essa estratégia, tem esses objetos na sua rotina, no seu banheiro, no seu quarto, no cômodo que você precisa iluminar caso você acorde. Isso é importantíssimo fazer. Tá joia? Segundo, isso aqui é importantíssimo. E essa técnica aqui, ela é contraintuitiva. Porque a maioria das pessoas, como a gente já falou, elas ficam rolando na cama tentando dormir. Então essa estratégia aqui, poucas pessoas sabem e é a mais eficaz. Voltou para a cama e não conseguiu dormir novamente, de 15 a 20 minutos, o que você deve fazer? Levanta da cama, sai do quarto e vai fazer uma atividade relaxante. Aqui é o seguinte, 15 a 20 minutos. Gilmar, você falou para mim que não é para olhar relógio e agora você falou para mim que eu preciso levantar da cama de 15 a 20 minutos. Esse de 15 a 20 minutos aqui é estimado. Estimado de quê? Da sua cabeça. Não olhe relógio.
Mas você deitou, tá ali rolando de um lado para outro, aí você percebe, gente, eu acho que eu já estou aqui há uns 20 minutos. Levanta da cama, levanta e vai fazer uma atividade relaxante. Por que, Gilmar? O que é isso? Por que essa estratégia? Essa estratégia, ela tem uma explicação relativamente simples, que é o seguinte: se você fica na cama rolando de um lado para outro, o seu cérebro, ele liga cama, quarto, àquela agonia, àquela ansiedade de você não conseguir dormir. Ele liga aquele ambiente a você não conseguir dormir. Então o seu cérebro tem uma ligação fraca entre cama e dormir. Quando você está naquele estágio que você não consegue dormir e você levanta, sai do seu quarto e vai fazer uma atividade relaxante, você manda uma mensagem para o seu cérebro, você está educando, você está adestrando o seu cérebro falando assim, ó, você não está querendo dormir, então eu vou levantar. Porque essa cama, eu estar deitado nesta cama é para você dormir. Então levanta da cama, sai do quarto, vai para a sala, vai para um cômodo, fazer uma atividade relaxante. E aqui que eu vou falar, aqui que eu vou moldar o que é essa atividade relaxante, como que você deve preparar um ambiente para você, caso você acorde. Então, chegue ali na sua sala ou chegue num cômodo que você tenha um cantinho só para você e prepare ele. Prepare ele com o quê? Coloque ali um abajur, uma luz fraca. Coloque alguns livros para leitura, um cantinho que você possa fazer uma meditação, uma música relaxante. O que é isso? Você preparar este cantinho, você já coloca no seu cérebro o seguinte, olha, se eu não conseguir dormir, eu vou lá pro meu cantinho, ligo uma luz fraca e vou ler um livro, vou fazer uma meditação, vou ouvir uma musiquinha relaxante. Não adianta ir para a sala e ligar a televisão. Não adianta ir para a sala e ligar aquela luz forte. Não faça isso. Prepare um ambiente adequado. Colocando um abajur ali fraco, com uma luz mais fraca, com uma luz amarela, incandescente, de baixa potência. E aí vai fazer o quê? Vai ler um pouquinho. Leia algum livro de história, uma história moralmente elevada, que te dá satisfação, que te dá aquela alegria, felicidade e tudo mais. Ou mesmo, pare uns minutos, feche os olhos, respira um pouco, faz uma meditação, faz alguns minutinhos de meditação, tudo mais, ou ouve uma música relaxante, que é muito importante para você. E aí, quando o sono voltar, quando você estiver lendo o seu livro ou fazendo sua meditação, que você perceber que você está sentindo sono novamente, o sono vai voltar. Você está sentindo aquele sono novamente? É hora de voltar para a cama, é hora de voltar para o quarto e dormir. Deita ali e tenta dormir. Ah, tentou dormir de 15 a 20 minutos, não conseguiu? Levanta de novo e vai para o seu cantinho. Faça isso 2, 3, 10 vezes durante a noite. Mas não fique na cama rolando de um lado para outro. Ah, Gilmar, eu fiz isso 5 vezes por noite. No começo é assim. Sabe por quê? Porque o cérebro realmente das pessoas que têm dificuldade de dormir, eu tinha muito isso. Eu ficava rolando na cama a noite inteira e ficava agoniado, ouvindo cada carro que passava na rua, vendo quando o dia começava a clarear. E o que era isso? O meu cérebro, ele tinha uma conexão fraca, que aquele ambiente que eu estava deitado era para dormir. Aquele ambiente era um ambiente de agonia, de medo, de ansiedade. Então quando você sai do quarto, você sai desse ambiente, se você não está conseguindo dormir, e vai para esse ambiente que você construiu fora do quarto, na sua sala, tudo mais, com uma luz fraquinha,
Pronto, o seu cérebro entende. Então ali não é para eu ficar rolando de um lado para o outro. Aquele ambiente é para eu dormir. Você vai começando a separar as coisas. Você vai começando a educar o seu cérebro. Entendeu? E aqui é importante não fazer. O que você não deve fazer caso você acorde não ligue a TV. É a pior coisa que existe. Novamente, por causa de quê? Por causa da luz, que aí sim vai te despertar, e por causa da ansiedade, dos programas, dos filmes que vão te apresentar ali. O que é? Vai ficar muito mais interessante eu assistir um filme que está passando ali na televisão do que eu voltar a dormir. Então realmente você não vai dormir. Aí as pessoas falam assim, eu acordo de madrugada e não consigo voltar a dormir. Por quê? Porque realmente é muito mais interessante ver a televisão, seu cérebro já despertou e não volta a dormir. Você não dá a chance dele sentir sono novamente. Isso é o importante. É você dar a chance para o seu cérebro criar aquele ambiente para ele voltar a sentir sono e dormir rapidamente. Mesma coisa, não ligar o computador e vou repetir, não ver o celular. Essas três questões aqui, esses três comportamentos você não deve fazer quando você acorda e não consegue dormir. Não faça isso. Troque TV, computador por um livro, por uma música relaxante. E aqui só volte para a cama quando o sono voltar. Você só vai voltar para a cama quando você sentir sono novamente. As pálpebras pesando, quando você realmente se sentir com aquele sono, deixe o livre, apague aquela luz fraquinha e se encaminhe para o seu quarto, no escuro, tudo mais, e tente dormir. Tá certo? Isso é importantíssimo falar. O que nós falamos aqui hoje é o seguinte: fortalecer hábitos para dormir e estímulos no seu cérebro. Toda vez que nós fortalecemos hábitos corretos e toda vez que nós colocamos estímulos, que cama, que quarto é para dormir, para o seu cérebro, o nosso sono vai ficando forte. O nosso cérebro, ele vai entendendo como é a arquitetura, ele vai se acostumando com a arquitetura correta do nosso sono e pronto. O nosso sono vai sendo bem íntegro durante toda a noite. Se caso você acordar de madrugada para ir ao banheiro ou acordar realmente no meio da noite, não tem problema, você vai voltar a dormir rapidamente. Estes hábitos vão fortalecer tudo isso no seu sono. Estes hábitos estão aí exatamente para te proporcionar um sono íntegro, um sono profundo, um sono reparador para a sua noite. Era tudo isso que eu tinha para apresentar aqui. Eu agradeço de coração por sua atenção para todos esses conteúdos aqui. E nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado.